Quero ler uma mensagem do Evangelho para vocês nesse dia. Primeira carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, capítulo de número 4 e versículo 13. Está escrito assim a palavra de Deus: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. É bem verdade que na era moderna é poucos que estão crendo. Jesus disse que quando viesse não encontraria fé na terra, mas bem-aventurado é aquele que lê e os que ouvem as palavras da profecia deste livro e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Andai como sábios, remindo os tempos, enquanto os dias são maus. Os sinais da volta de Jesus é o cumprimento da palavra de Deus na terra. E a Bíblia diz: vigiai, orai sem cessar, para que aquele dia não vos surpreenda, porque aquele dia será como um homem que vem de tão distante para de encontro aos seus servos, que ele deixou encarregados como mordomos de sua casa. Jesus diz que ele voltará como o ladrão da noite, e ao dia e a hora ninguém sabe. No Evangelho de Marcos, no capítulo 13, ele diz: digo a todos, vigiai. Os sinais da vinda de Jesus são claros aqui neste mundo, mas muitos se fez cego, muitos se fazem surdos, porque Jesus ele fala que como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, será a vinda do Filho do Homem. Como foi nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, e não perceberam o dia que Noé entrou dentro da arca. 8 vidas apenas se salvaram das águas do dilúvio que Deus trouxe sobre o mundo dos ímpios. A punição de Deus sobre o homem pecador. Na época de Noé, a terra estava corrompida e o homem se fez perverso aos olhos de Deus. E o Senhor, indignado, ele fala com Noé que destruirá, desde o homem que criou até os animais, as aves, os répteis e os quadrúpedes, porque sofreram o castigo de Deus, o juízo de Deus, a paga de Deus aos ímpios, por aquilo que eles plantaram, por aquilo que fizeram em vida. E Noé, ele era um homem justo, temente a Deus. O temor ao Senhor, diz o rei Salomão, é o princípio da sabedoria.
temer a Deus e guardar os seus mandamentos, isto é um dever de todo homem, porque o Senhor há de trazer a juízo todas as obras, mesmo aquelas que estão em ocultas, quer sejam boas, quer sejam más. A Bíblia diz, na Epístola de Gálatas, que Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem planta, ele colherá. Deus tem avisado a humanidade, por meio dos seus servos, que ele, como prometeu trazer o seu Filho para salvar o mundo, e ele veio, foi rejeitado, escarneceram dele, mas ele triunfou sobre o pecado, ele triunfou sobre a morte. No livro de Salmos diz: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. À destra do poder de Deus, à direita de Deus Pai, Jesus está, e ele intercede por nós, os pecadores. E em Atos capítulo 1, ele ascendeu aos céus, uma nuvem o encobriu, e 2 anjos puseram à direita daqueles homens galileus, e lhe disseram: este mesmo Jesus, que vós o viste subir ao céu, ele há de voltar. Os discípulos perguntaram para Jesus, uma pergunta que muitos fazem até os dias de hoje: quando é que será o fim do mundo? Quando é que será o fim de todas as coisas? A gente vê guerras, a gente vê a violência aumentando na terra, a morte, a desgraça, a desolação, homens sendo afligidos por enfermidades que nem mesmo a medicina consegue dar jeito, homens sendo destruídos pelo seu próprio semelhante, visando poder, glória e riqueza, estão matando uns aos outros, destruindo a si próprios, homens entregues aos vícios, contaminados pelo pecado. Mas a palavra de esperança é a palavra de Deus, Santo Evangelho, para que o homem escape da condenação do inferno, para que o homem escape da ira de Deus, a ira vindoura, confessando a Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Com os teus lábios confessa Jesus, com o teu coração crê para a justiça de Deus, que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. A Bíblia diz: fostes libertados dos pecados e feitos servos de Deus, tendes agora o vosso fruto em santificação e por fim a vida eterna. Lutem pela salvação das vossas almas, porque o diabo, vosso adversário, ele anda em vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Em Apocalipse capítulo 12 diz: porque te alegras, ó céus, e vós os que neles habitais, ai dos moradores da terra e do mar, porque o diabo descerá até eles com grande ira, sabendo que pouco tempo resta. O diabo, sabendo que tem pouco tempo, ele tem bombardeado o homem, fazendo com que o homem peque contra Deus, contra a palavra de Deus, levando ele ao declínio de sua vida, à imoralidade, à perversidade, aos pecados cometidos no oculto, no secreto e alheio. Porque a gente vê pelas ruas da cidade, homem beijando na boca de outro homem, mulher beijando na boca de outra mulher, drogados, homens que fazem uso de drogas a céu aberto, sem se importar com criança, sem se importar com família, perderam o temor a Deus, perderam a reverência a Deus, perderam a vergonha, porque o opróbrio do pecado leva o homem a esconder diante de Deus
Mas os olhos do Senhor estão por todos os lugares. Ele contempla os bons e os maus. Deus dará a cada um segundo o fruto das ações. Aquilo que o homem tenta fazer, Deus não o proibirá. Contudo, tem consequências. Porque se o homem trai a mulher e deita com outra mulher, cedo ou tarde a barriga crescerá. E ali mostrará que cometeu pecado fora da união. Se o homem se deitar com várias mulheres e ele contrair um vírus chamado AIDS, descobrirá ao certo que ele teve relações sexuais com alguém que não devia, porque o sexo é lícito dentro da união. Mas o homem que pouco se importa em aceitar os conselhos de Deus, está levando a vida como se não houvesse amanhã, como se não houvesse eternidade, porque após a morte vem o juízo. Depois que a pessoa morrer, ela não vai ir para o além, ela não vai se transformar em uma estrela no céu. Após a morte, nenhuma pessoa vai para o purgatório. Após a morte, nenhuma pessoa reencarnará. O que a Bíblia declara, o que Deus fala por sua própria palavra, é que os que morreram ressuscitarão. É uns para a vida eterna, outros para o desprezo e vergonha eterna. A punição de Deus sobre a humanidade é o castigo de Deus sobre os ímpios, os pecadores e aqueles que destroem a terra. Porque Deus se mostra indignado com o povo, porque o povo não pratica a justiça, o povo não pratica a verdade, o povo não ama a benignidade, o povo nem sequer busca conhecer ao Senhor. A Bíblia diz no profeta Miqueias que Deus tem uma contenda com os habitantes da terra. Horrível coisa é o homem cair na mão do Deus vivo. Mas Davi preferiu cair na mão de Deus porque Deus é misericordioso. É melhor o homem. Ele sofreu dano vindo de Deus, porque Deus é compassivo, longânimo. As misericórdias de Deus são grandes. Em todo lugar, a todo homem se anuncia o arrependimento, para que o homem encontre a verdade por meio de Jesus, para que ele seja liberto dos seus pecados através do poder de Deus, convencidos pelo Espírito Santo a abandonar uma vida de pecado e a viver uma vida santa, separada para Deus, andando neste mundo como peregrino e forasteiro, carregando a sua cruz, renunciando a sua vida, as impiedades e as concupiscências mundanas, porque o que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida não é do Pai. Tudo isso passará. O homem deixará de existir, mas Deus permanece para sempre. Aqueles que buscam fazer a vontade de Deus permanecerão para sempre. Haverá o castigo eterno, mas enquanto você respira o oxigênio que Deus lhe concede, significa que Deus está te dando a oportunidade de ouvir as boas novas de salvação, o Evangelho da graça de Deus, que foi manifestado a todos os homens, trazendo salvação, porque Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Seja jovens, seja anciões, Deus não faz acepção de pessoas. Pode ser rico, pode ser pobre, o Evangelho é o mesmo a ser anunciado, porque não é o grau posicionário da pessoa que vai mudar o curso da mensagem que Deus propõe ao homem. O apóstolo Paulo, que entrou em diversas cidades, anunciando a ressurreição por Jesus Cristo, mostrando pela lei de Moisés e pelos profetas que Cristo Jesus é o Salvador. Ele é aquele que redime seu povo dos seus pecados, de suas culpas.
na cruz do Calvário, estava um ladrão à direita e outro à esquerda. Enquanto um blasfemava de Jesus, o outro rogou: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus responde: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele que crê em Jesus, como diz a Escritura, rio de água viva sairá de dentro do seu ventre. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. A palavra de Deus é uma mensagem verdadeira, cheia de esperança, cheia de paz. O homem, quando encontra a palavra de Deus, o refrigério vem à sua alma. O prazer dele não estará mais nos desejos declínios do pecado. O prazer dele estará em meditar nas Escrituras noite e dia, dia e noite. O mundo inteiro jaz do maligno. O Deus desse século é o diabo. E a Bíblia Sagrada diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Não sejas ignorante acerca daqueles que dormem. A expressão dormir não é uma pessoa que dorme um sono da noite qualquer. A expressão que Paulo usa aqui de dormir é aqueles que esperam em Cristo, é aqueles que estão descansando dos seus trabalhos, das suas obras. A morte é o fim para a vida do homem aqui na terra, mas tem uma eternidade longa pela frente. Jesus fala em Lucas capítulo 16 acerca daquilo que acontece após a morte. A vida do homem, ela é um vapor, ela é um sopro, ela é como uma sombra. A vida do homem é curta. Em Lucas 16, Jesus contou que após a morte o rico foi para o inferno. Lá no inferno ele clamava misericórdia a Deus. Uma chama o atormentava. Ele teve sede no inferno. Ele nem sequer desejou que a própria família, o pai e os irmãos viessem a estar naquele mesmo lugar de tormento. Ele rogou a Deus misericórdia que pudesse enviar Lázaro. Lázaro era um mendigo, e aquele rico fez pouco caso. À porta do rico ele estava todos os dias mendigando, desejando comer as migalhas que caíam da mesa. E Lázaro não foi atendido. Ele morreu, mas os anjos de Deus vieram buscar a sua alma e o levou para o seio de Abraão. Agora ele estava sendo consolado. Agora ele estava no lugar de gozo. O rico estava sendo queimado por aquelas chamas, sendo atormentado por aquele fogo. No inferno, Jesus diz que o fogo não apaga, o bicho não morre. Lá é pranto, choro e ranger de dentes. É densas trevas. O clamor que se escuta do inferno é misericórdia. É o maior clamor que haverá. É o clamor do inferno. Porque o homem clamará a Deus e Deus não lhe responderá. Jeremias diz: clama a Deus e responder-te-ei. Mas enquanto você está vivo, o único intercessor do homem é Jesus. Não é Aparecida, não é Maria, não é Lourdes, não é Conceição, não é Cidinha. O único intercessor do homem é Jesus Cristo. Não é os orixás, não é as Emanjás da vida, não é o Papai Noel, não é o Buda. O único mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo. E ele morreu na cruz, pagando o preço, através do seu sangue, para remir o homem de sua culpa e de suas injustiças, para que o homem viesse à liberdade, para servir a Deus em espírito e em verdade, para temer a Deus durante o tempo da peregrinação na terra.
E ele clamava misericórdia. Muita gente não acredita no inferno. O calor do sol é escaldante. Você ficar muito tempo debaixo do sol, você pode ser danificado pelos raios ultravioletas. Pode causar pode causar câncer na tua pele. Você pode ser danificado. Mas no inferno, o calor é tão intenso que não existe refrigeração, não existe ar-condicionado, não existe vento ao ar livre. O homem tem hoje a oportunidade de servir a Jesus, de aceitar a Jesus, de levar uma vida compromissada com Deus nesta vida. A tua família vai dizer que você ficou louco. Depois que você se converte a Jesus, os teus amigos vão se afastar de você. Aqueles que te convidam todo dia para beber, para fumar, eles vão se afastar de você porque luz e trevas não se combinam, não tem comunhão. Os teus amigos de futebol vão te abandonar depois que você se converter a Jesus e tornar um pregador do Evangelho, a denunciar as obras do diabo, porque o pecado é uma realidade aqui no mundo. Ainda que o homem invente apelido para dar ao pecado, pecado é pecado. A solução do pecado não está na política, a solução do pecado não está na religião, não está na cultura. Aliás, essas três coisas foram as armas que usaram contra Jesus para o crucificar. Em latim, representando a política de Roma, estavam aquela descrição acima de sua cabeça. O grego, que representa a cultura, a sabedoria do mundo. O hebraico, que simboliza a religião judaica, a religião a maior potência. Traíram Jesus. Nada disso pode resolver a situação do homem no pecado. Deus enviou Jesus Cristo a este mundo para salvar o homem. Mas a condenação é que os homens amaram mais as trevas, trocaram a luz, trocaram o certo pelo errado, trocaram a verdade pela mentira, trocaram o doce pelo amargo. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Isto é paganismo. Isto é comércio religioso. É uma data em que muitos comemoram, porque a ignorância da pessoa leva ela ao extremo. A ignorância é a falta do conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Então quem nasceu? Tamuz deu a luz, o filho que chamou Nimrod. É uma data pagã. É os demônios que estão sendo cultuados, porque no dia de Natal é o Deus Baco que é festejado dentro de muitos lares. Sabe quem é o Deus Baco? É o Deus da cachaça, o Deus do vinho. A pessoa enche o frigobar, enche a geladeira de uísque, de cerveja, e durante a noite toda embriaga-se. Efésios capítulo 4 diz: não vos embriagueis do vinho em que há contenda. A hora que nós estávamos vindo para a praça para pregar o Evangelho, estava tendo uma confusão ali na rua, porque o vinho causa contenda, a bebida causa contenda, estão engolindo uns aos outros vivos. Enchei-vos do Espírito Santo, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e mansidão. Sedes benignos uns para com os outros e misericordiosos, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, como Deus em Cristo vos perdoou. Cada um por si, Deus por todos. Não é assim que deve ser. A Bíblia diz: amai-vos
uns aos outros, amai o vosso próximo como a vós mesmo. Em vida aproveita para servir Jesus, porque após a morte não tem segunda chance, não terá outra oportunidade. Conjuro-te, pelo Deus vivo, que você entregue a sua vida para Jesus hoje. Não tarde, não deixe para depois. O amanhã pode custar caro, o amanhã não existe. É uma ilusão que muitos fazem planos para o amanhã. Em Provérbios diz que do coração do homem está muitos sonhos. Ele faz projeto para isso e para aquilo, mas a última palavra está com Deus. Porque aproveita, gozar do bem desta vida. É bom você ter um carro para andar, uma casa para morar, mas a casa nem um carro são benefícios para te levar à eternidade, porque Lázaro não tinha casa, ele foi para o céu. O rico estava no melhor lugar aqui desta terra, ele tinha muitas coisas, o dinheiro fazia com que ele tivesse a chance de ter do bom do melhor, a hora que bem lhe convém. Aí depois que morreu, não levou um tostão consigo. A pessoa, até mesmo a roupa que coloca no caixão, ela não leva para a eternidade. O anel de ouro que coloca no dedo dela, não leva para a eternidade. Na morte do Pelé, colocaram sobre o seu caixão a bandeira do Brasil, a bandeira do Santos, em homenagem ao ídolo do futebol. Mas os ídolos não são nada. O ídolo é apenas um objeto em que o homem faz culto e presta cerimônia para ele, homenagem. Mas ao verdadeiro Deus que o homem deveria prestar culto, o homem faz pouca questão. Porque o homem pensa que Deus é Papai Noel. É uma festa diabólica, aonde o mundo adora e venera, reverenciando este Deus falso, este Deus pagão. Mas o Deus verdadeiro, Jesus diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único e verdadeiro Senhor. Lucas capítulo 4 diz: somente a Ele adorarás, somente a Ele servirás. A Bíblia diz que Deus procura pelos verdadeiros adoradores. Não é preciso trazer oferta, não é preciso fazer campanha, nem dar dízimo. A Bíblia diz: obedecei a voz do Senhor, obedecei a voz de sua palavra. Jesus diz: examine as Escrituras, porque nela você encontrará a vida eterna. Nem em Jerusalém, nem no monte adora a Deus, mas se adora a Deus em espírito e em verdade. O sistema religioso tem oprimido muitas almas. Muita gente não quer ir para a igreja, porque a difamação desses homens corruptos, de entendimento e privados da verdade, que estão contaminando e usufruindo destas almas, roubando até o que elas têm, para benefício próprio, para a glória própria. Mas a Bíblia diz em Apocalipse: fugi do meio dela, povo meu. Porque o sistema religioso não passa de Babilônia, a confusão das mentes. Jesus está voltando. Amém. Amém. Entrega a sua vida para Jesus enquanto é tempo. Amém. Natal é coisa diabólica. Natal é paganismo. Natal é paganismo. Foge dessa idolatria enquanto é tempo. Esses falsos pastores que têm enganado muitas ovelhas. O profeta Ezequiel diz que todas as ovelhas são de Deus. O profeta Isaías diz que eles são cães gulosos que nunca se fartam. Mas os seus frutos são manifestos, porque
O que eles fazem oculto, Deus sabe. E é manifestado porque a verdade é luz e manifesta o que está em trevas. Ninguém pode esconder de Deus alguma coisa. Jesus, por esclarecer a verdade do Pai, foi perseguido, foi odiado, mas ele cumpriu o chamado. Ele cumpriu com obediência aquilo que o Pai confiou fazer. E Jesus diz que naquele dia muitos vão dizer: Senhor, Senhor, pregava no teu nome, expulsava demônios em teu nome, curava no teu nome, e em teu nome fazia muitas maravilhas. Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. O apóstolo Paulo diz que o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e aqueles que professam o nome de Cristo afastam-se da iniquidade. Desviar da aparência do mal. Você não deve ser conivente, denunciar as obras do pecado que eles tanto cometem. Aí eles vêm com pretexto: eu sou pastor, você não pode falar assim comigo. Quem disse que você não pode? Porque Paulo era apóstolo de Cristo, Pedro, apóstolo de Cristo. O apóstolo Paulo, vendo que eles não andavam conforme a verdade do Evangelho, Paulo repreendeu Pedro na presença de todos os irmãos. A Bíblia diz: sejais irrepreensíveis. Não dê ocasião ao diabo, porque a soberba tem contaminado muitos homens que estão nos templos e fora dos templos. A soberba do homem precederá a sua ruína. Deus conhece o soberbo quando ele vem de longe. A Bíblia diz no profeta Isaías que Deus abaterá a soberba do homem. Vale a pena ser soberbo com Deus? Não vale. O homem pensa que tem Deus no coração, mas não tem. Porque o homem não guarda os mandamentos de Deus. E guardar os mandamentos de Deus não significa você estar dentro de um templo 24 horas. É você exercer a bondade, a misericórdia para com o teu próximo, cumprir a lei de Cristo. Toda a Escritura se resume numa só palavra: amarás ao teu próximo como a si mesmo. Nós que estamos vivos, não precederemos os que dormem no Senhor. A igreja anela pela vinda de Jesus. A igreja aguarda pela bem-aventurada esperança da aparição do grande Deus e da glória de Cristo Jesus, que virá nas nuvens do céu. A igreja aguarda pelo arrebatamento, perseverando em súplica, em orações. Enquanto o mundo se alegra, a igreja chora. A igreja pranteia aos olhos de Deus, rogando a Deus misericórdia, compaixão, porque ela sabe que aquele que prometeu é fiel para o cumprir. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Jesus fala que aquele que me servir, o meu Pai o honrará. Aquele que me ama guarda a minha palavra, o meu Pai o amará. Viremos até a ele e faremos nele morada. Mas aquele que rejeitar a mim e não crê na minha palavra, eu não julgo. A palavra que eu tenho pregado é sua de julgar no último dia. Tempo de apostasia é o sinal da volta de Jesus. Tempo de aflições é o sinal da volta de Jesus. Estamos no princípio de dores. Olha para a nação de Israel, porque ela é o relógio de Deus na terra. Olha para essa nação e você verá o cumprimento da profecia de Cristo, que diz em Lucas que os gentios pisarão Jerusalém até que o tempo dos gentios se completem. Os inimigos de Israel se levantam à torta e à direita. Eles se reúnem nas recâmaras secretas para planar planos contra Israel, para tentar a aniquilação de Israel. Mas Deus, que é como escudo para esta nação, Deus que ama esta nação, Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Deus julgou o Egito, porque o Egito maltratou o seu povo durante 400 anos.
justiça de Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda. É o ímpio que tem por tardia esta promessa. Mas Deus é longânimo. É diferente. A longanimidade de Deus é para que você não se perca e vai para o inferno, mas você se arrependa e adquira a salvação por Jesus. Considera, pois, a severidade de Deus para aqueles que caíram. Severidade, mas bondade e misericórdia para com você. Para que aqueles que partiram para Jesus, eles não estão num pior lugar. Eles aguardam a ressurreição. Nós, os crentes que estamos vivos, aguardando pela vinda do Senhor, os dias mostram que é semelhante aos dias de Ló, vendendo, comprando, plantando, edificando, comendo, bebendo, casando, divorciando. Geração de Noé, geração de Ló, duas histórias do Antigo Testamento que Jesus falou no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, e no Evangelho de Lucas, no capítulo 17. Gerações, ambas que viveram nas contaminações de suas carnes, inclinando-se somente ao desejo carnal. A Bíblia diz na carta de Gálatas que a inclinação da carne é pecado. Aqueles que andam segundo a carne, Romanos capítulo 8 diz, não agradarão a Deus. A Bíblia diz, andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, autoridade maioral. Ele é o general de guerras. Ele virá para resgatar seu povo. Com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Todos ouvirão. A Bíblia diz que todo olho verá, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Quando a Bíblia usa a expressão voz de arcanjo, Israel conhecerá, Israel lembrará. Trombeta de Deus, todo mundo saberá. Porque Deus fala antes avisando, para que depois que acontecer ninguém diga, não ouvi, não sabia, não conhecia, porque Deus não é injusto com ninguém. A Bíblia diz que o sol, ele se levanta sobre bons e maus. A chuva desce sobre justos e injustos. Os que morreram em Jesus vão ressuscitar. E o que vai restar sobre esta terra? Porque os ímpios ficarão para a punição de Deus, o castigo de Deus. Aquele que não tem seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Bem? Aqueles que viveram na terra e rejeitaram a Jesus, rejeitaram o Evangelho para viver o seu mundanismo. Muita gente diz, o crente é chato porque só fala de mundo, só fala de diabo, só fala de pecado. Não é chato. A Bíblia diz, exorte com toda longanimidade. Exortar é repreender. Exortar é mostrar para você e advertir enquanto você respira. Porque depois que morrer não adianta falar para o crente orar. Depois que morre não adianta ir lá atrás do padre para fazer missa de sétimo dia. Pode acender a preta, ou a amarela, ou a branca, ou a vermelha, não vai ter jeito.
Você pode comprar o Papa. E ele pode enganar você com um falso evangelho. Você pode ir atrás de um pastor. Mas ele vai te falar. Se ele for homem de Deus e se ele for sincero com Deus. A verdade, morreu no pecado, vai para o inferno. Morreu desobediente a Deus, vai para o inferno. A Bíblia diz: salvai-vos desta geração perversa. Nunca se houve tanta perversidade na terra quanto ao dia de hoje. O homem se deita com o animal, casa com o animal, o homem deita com criança, e a Bíblia diz que é abominação aos olhos de Deus. As crianças, desde cedo, no mundo das drogas, roubando, matando. É culpa de quem? Culpa dos pais. Porque ao invés de levar para a igreja, foi levar para o barzinho da esquina, para festejar com os colegas. É culpa dos pais, que ao invés de ensinar a verdade do evangelho, foi comprar um videogame para ela. A Bíblia diz: ensina a criança o caminho que ela deve andar. Jesus falou que os inimigos do homem serão seus próprios familiares, porque ele veio trazer espada para a terra. Ele veio causar divisão. A geração de hoje estão preferindo viver como toca a letra de uma música, tipo a do Zeca Pagodinho: deixa a vida levar, vida te leva. Estão amontoando para si doutores, conforme os próprios desejos. Não sejais negligentes à voz do Senhor. Não endureça o teu coração quando ouvires a voz do Espírito Santo. Na segunda carta de Pedro, capítulo 3, diz que haveria nos últimos dias escarnecedores, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Estão escarnecendo, dizendo que Jesus já voltou ou que não vai voltar mais. A própria ciência que não acredita em Deus, eles estão temendo o que está para acontecer na terra, porque cuidam eles que a terra não suportará mais. O relógio que prevê, segundo eles, o fim do mundo, anos atrás estava faltando 2 minutos para a meia-noite. Agora estão faltando apenas segundos para a meia-noite. E o homem atrás de futebol, atrás de novela, atrás de encher a cara de bebida, atrás de ídolos. O homem está pensando no momento. Enquanto estamos à beira de uma terceira guerra mundial, as portas estão para se fechar. O homem está buscando a diversão. A embriaguez não vai fazer você se esquecer do juízo de Deus. Encher a cara de droga não vai fazer você se esquecer do juízo de Deus. O ímpio está pregando o fim do mundo. E muitos crentes adormecidos que não mais acreditam na volta de Jesus, porque se entregaram a vãs dissoluções, se entregaram ao pecado, desviaram de Jesus, desviaram do Evangelho, porque amam o presente século, preferem o gozo do pecado do que o padecer como cristão, preferem as recompensas do homem do que a recompensa de Deus.
Bíblia diz que a vinda do Senhor está próxima, como o ladrão da noite. Está escrito que ele voltará, porque as portas já estão abertas. O juiz está às portas. Tem muita gente em todo mundo que relata, segundo o que Deus lhe mostra. Jesus se apresentando a muita gente. E muitos afirmam que ele está vindo, ele está perto da terra. Não vai tardar mais. Não vai demorar mais. Na tarde de hoje você pode ouvir Deus falar com você, o Espírito Santo. Não endureça o teu coração. Credes em Deus, credes também em Jesus. Na casa do meu pai há muitas moradas. Ele vai voltar. E a igreja vai subir para estar para sempre com o Senhor. Mas o mundo será destruído. Porque em Apocalipse fala que quando naqueles dias a voz dos 3 anjos tocarem, ai dos que habitam na terra. São 7 trombetas. As 4 primeiras já faz o estrago na terra, a capaz de que o homem buscará pela morte e o homem não encontrará. Porque como o poder que tem os escorpiões, que fere o homem e o homem fica atormentado, será também aqueles gafanhotos. Eles picarão os homens e os homens serão atormentados durante 5 meses. Os homens desejarão a morte e a morte fugirá deles. 1/3 parte dos homens morrerá. 1/3 parte das aves. 1/3 parte dos animais que estão no mar morrerão. Mas aquele que disse para João que quando aqueles 3 anjos tocarem as últimas 3 trombetas, ai, ai, ai dos que habitam na terra. A estrela vai cair do céu, vai destruir 1/3 parte da terra. O homem será assombrado. A Bíblia diz que os poderosos, os livres e os servos, os ricos, os pobres, eles vão buscar se esconder e vão desejar montes, rochas, cai sobre nós e nos esconda da face da ira do Cordeiro. O homem vai tentar se esconder, mas não vai conseguir. É o tempo da graça. O caminho melhor que você deve tomar é o caminho do arrependimento. O caminho é Jesus para te levar a Deus. Se salve enquanto é tempo. Entra no teu aposento. Ora a Deus. Deus é misericordioso. Não vai atrás desses falsos pastores. Eles estão cada vez mais ricos. Busca Jesus enquanto se pode achar. E ele não está dentro de um templo. A Bíblia diz que ele está para o lado de fora e ele bate a porta e aquele que ouvir e abrir o coração, ele entra. Jesus fala: se disser que o Cristo está lá, não bate. Se disser que está ali, não deis crédito, porque o verdadeiro Cristo estará dentro de vós. Não fique desesperado em busca de Jesus em qualquer religião, porque o verdadeiro Cristo estará dentro do homem. O Espírito Santo só é dado àqueles que obedecem a Deus. E a Bíblia diz que nem todos têm obedecido ao Evangelho de Deus. A Bíblia diz que Deus tomará vingança daqueles que não obedecem o seu Evangelho.
Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ele está voltando. Amém? Que Deus nesta tarde lhes traga arrependimento, para que você conheça Jesus e obedeça a sua palavra. Se você não tem uma Bíblia, busque a possuí-la, porque virá dias em que o homem vai correr de um lado para o outro, atrás desta palavra, e ele não vai encontrar. A Bíblia diz que nem os loucos errarão o caminho, mas o imundo não passará por ele. Santifica a sua vida, tema a Deus, abstende da imundícia da carne, fuja da corrupção deste mundo. Não seja como os demais gentios, que andam na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza dos seus corações, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Não seja como um traficante, não seja como um bêbado, como um drogado, não seja como um perverso, não seja como um pedófilo, não seja como um assassino. A Bíblia diz: imitai a Cristo, como Cristo imitou a Deus. Sede imitadores de Cristo, sede obediente à voz de Deus. Não seja como o ímpio, que está nas redes sociais ensinando a perversidade. Não caia na onda da moda do ímpio pecador. Ande no temor de Deus, como uma mulher santa que se atavia para o seu marido. Ande como um homem de Deus, que se anda como Deus propõe. Ataviado, um homem de Deus, que faz serviço e profissão de servir unicamente a Deus, e não busca agradar aos homens. Jesus está voltando. Amém? Este é o aviso de Deus. 2025, se Deus permitir nós adentrar ele, será pior do que 2024. O aumento das pestes vai aumentar. O aumento dos falsos profetas vai aumentar. O aumento das guerras vai aumentar. O aumento da violência aumentará na terra. O ano de 2025 será pior do que o de 2024. O aumento dos alimentos nos mercados vai aumentar. Vai haver fome. Vai haver doença. Haverá guerras. Porque Jesus está voltando. Basta cada dia o seu mal. Mas se você quer viver uma vida de paz, ande na presença de Deus. Se você quer ter uma vida de gozo, ande na presença de Deus, meditando na sua palavra. Porque o mundo não tem paz. A paz que o mundo oferece é falsa. Jesus está voltando, amém? Deus te abençoe, no nome de Jesus Cristo. Irmãos, Deus abençoe.